Meu nome é Laura Bitu, eu sou médica, ginecologista e mastologista, atendo aqui no Centro Médico Integrado e queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre câncer de mama, fatores de risco e prevenção. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença multifatorial e que tem inúmeros fatores de risco associados a ela. Os principais fatores de risco estão relacionados ao sexo feminino, tem mais prevalência da doença, porém os homens também podem ter. A idade, acima dos 50 anos, é a faixa etária em que a gente tem uma ascensão do risco do câncer de mama, sendo que abaixo dos 35 anos ele é mais raro, mas ainda é possível de acontecer. Os outros fatores de riscos identificáveis estão relacionados ao estilo de vida, pacientes sedentárias, que têm uma alimentação inadequada, excesso de peso, álcool, tudo isso são fatores que influenciam, e os outros fatores estão relacionados principalmente à questão de vida reprodutiva, idade que a gente tem a primeira menstruação, idade da menopausa, uso de contraceptivos orais, uso de terapia de reposição hormonal, entre outros fatores como exposição a radiações ionizantes, que são menos frequentes, mas a gente sabe que associam ao aumento do risco de câncer de mama. Outro fator associado ao câncer de mama é o fator genético hereditário que a gente fala, que são para aquelas pacientes que têm uma história familiar importante, principalmente de câncer de mama, ovário e intestino, que a gente sabe que existem algumas síndromes que associam essas doenças. Porém, esses correspondem a menos de 15% dos casos da doença. Consequentemente, a gente sabe que existem então os fatores que a gente consegue mudar, para a gente tentar fazer prevenção da doença e diminuir a incidência. Como é que a gente faz para a gente tentar prevenir a doença, diminuindo o nosso risco pessoal? A gente sabe que o fato de a gente ter um estilo de vida saudável, manter o nosso peso dentro do ideal, fazer atividade física, não fumar, tudo isso já diminui a chance da gente ter a doença. Além de todos os fatores de risco modificáveis que a gente pode fazer na tentativa de prevenir a doença, a gente sabe que o mais importante é o exame de rastreamento, que é o exame de mamografia digital bilateral. Dentre todos os exames que existem para rastreio de câncer de mama, tanto o exame clínico, o autoexame das mamas que a mulher pode fazer em casa, ultrassom, o único exame que diminui a mortalidade relacionada ao câncer de mama é o exame de mamografia. Portanto, procurem o seu médico, avaliem a indicação de fazer o exame, a idade de começar. A gente sabe que existem algumas particularidades para pacientes que têm um alto risco de câncer de mama, mas esse rastreio deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos para pacientes de risco habitual. Tentem sempre se lembrar que as nossas mamas, elas são únicas e só nós podemos cuidar dela. São 5 minutos que a gente gasta para poder ir lá, fazer um exame, passar uma consulta com um especialista para poder avaliar, que pode mudar completamente o prognóstico e tratamento dessa doença. O câncer de mama é uma doença muito frequente. Ela é a segunda mais frequente neoplasia no sexo feminino. Mas quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico, mais fácil o tratamento e mais chance de cura a gente tem. Portanto, eu convido vocês a se cuidarem, a fazerem um autoexame, a seguir uma rotina de exames adequada para a sua idade, para os fatores de risco que você apresenta, porque a gente sabe que isso melhora o prognóstico e diminui o risco da gente ter a doença. Manter hábitos de vida saudáveis, não fumar, manter o peso adequado, tudo isso faz muita diferença na prevenção do câncer de mama.